no nosso meio, Senhor. Fica à vontade, Senhor. Se move com liberdade no nosso meio, Pai. Nós te adoramos, Pai. Fica à vontade, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Nós queremos tão somente ouvir a Tua voz. Queremos sentir a Tua presença. E por isso nós estamos orando aqui. Quebra os nossos corações essa noite. Quebra, Senhor. Quebra os nossos corações. Toda rigidez de mente, todo coração duro, que o Senhor já comece a quebrar. Que o Senhor comece a esmigalhar. Comece a esquadrinhar o nosso coração. Comece a mover as águas, Senhor. Começa, Pai. Nós te adoramos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Fica à vontade no nosso meio, Pai. Nós queremos apenas ouvir a Tua voz. Somente a Tua voz. Cala as vozes do nosso coração. Tira a agitação, Senhor. Tira tudo aquilo que não vem do Senhor. E que o Senhor nos use e se mova com liberdade. É o que te pedimos, Pai. Em nome de Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Aleluias. Santo é teu nome, Senhor. Amém. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Saia do seu lugar, abrace aí umas 10 pessoas aí, em nome de Jesus. Cumprimenta aí quem você ainda não cumprimentou. Mas sai do seu lugar. Não fique apenas no seu lugar. Saia do seu lugar, por favor. Glória a Deus. Estamos aí começando mais um culto Cristo Vivo aqui pela Rede Super de televisão. Que bom ter você aí acompanhando conosco essa transmissão. Que o Espírito de Jesus possa tocar a sua vida, possa tocar o seu coração. Que você seja cheio da graça, cheio da vida, cheio da presença do Senhor nessa noite. Não saia daí, deixa o Espírito Santo tocar você. Se você nos acompanha pela internet, que prazer também poder entrar aí onde quer que você esteja, na sua casa, no quarto de hotel ou no escritório, não sei, mas é bom poder estarmos juntos mais esse domingo para cultuarmos o nome daquele que é digno de toda honra, daquele que é digno de toda glória. Amém? Glória a Deus. Abra comigo aí a sua Bíblia, por favor. No Evangelho de Mateus, capítulo 6. Deus é bom e o seu amor dura para sempre, amém? Você pode dizer isso? Deus é bom. Irmão, me dá uma pausa para beber. Vamos dizer juntos: Deus é bom, e o seu amor dura para sempre. Glória a Deus. Mateus 6,25 diz: portanto eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante do que as roupas? Observem as aves dos céus, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas, homens de pequena fé? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, não tecem. Contudo eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Tem alguém comigo aqui? Alguém está lendo o mesmo texto que eu aqui? Portanto não se preocupem dizendo que vamos comer, que vamos beber, que vamos vestir.
porque os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém? Quantos concordam que com essas palavras o Senhor Jesus está nos desafiando a perceber o cuidado constante do Pai Celestial para com a minha vida e com a sua vida? Quantos concordam aqui que Jesus, com essas palavras, está dizendo para mim e para você que nós não precisamos andar preocupados, porque nós temos um Pai Celestial que está o tempo todo cuidando de nós? Quantos concordam? A pergunta é: como Ele está fazendo isso? Como Jesus está nos desafiando a perceber esse cuidado constante do Pai Celestial? E é muito simples. Jesus diz: você quer perceber o cuidado constante de Deus para com a sua vida? Olhe para os passarinhos. Quem acorda cedo aqui? Quem acorda com os pássaros cantando aqui? Oh glória, aleluia. Quem acorda faz um café bem gostoso e os passarinhos estão cantando de fundo aqui? Isso é de Deus, irmão. Você quer começar o seu dia melhor? Faça um café e ouça os passarinhos, aleluia. É poder de Deus nessa terra. Essa palavra café tem um mistério nela, irmão. Quem gosta de café aqui? Café é bom demais, sim ou não? De manhã então, melhor ainda, sim ou não? Você toma assim 2 litros de café para acordar só meio-dia, aleluia. Jesus diz: você quer perceber o quanto o seu Pai Celestial está cuidando de você? Observe a criação. Olhe para o mundo à sua volta. Olhe para o templo de Deus manifesto na sua criação e perceba o cuidado do Pai Celestial. Se Deus alimenta os pássaros, diz Jesus, não vai cuidar muito mais de você? Ele diz: você quer perceber o quanto o Pai Celestial está cuidando de você? Olha para os lírios do campo. Me ocorreu uma frase muito interessante esses dias. Gente, Jesus não era ateu. Jesus não acreditava que o universo era fruto de um processo desordenado, de uma explosão desordenada e de um ciclo de seleção natural e evolução da espécie que culminou em quem nós somos. Jesus acreditava que o mundo era um projeto de Deus e que tudo na ordem criada refletia a sua própria glória. Ele diz: você quer ver o quanto Deus te ama, o quanto Ele está preocupado com você? Olha para os lírios do campo. Eles não costuram, não fazem roupas para si. Eu digo que nem o Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se assim como um deles. Se Deus está vestindo assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vai vestir muito mais a vocês, homens de pequena fé? Ele diz: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas te serão acrescentadas. E fica claro para nós, pelo contexto das palavras de Jesus, que Ele está falando sobre dinheiro. Ele está falando sobre a nossa preocupação quanto ao nosso ganho financeiro. Porque se você ler os versículos anteriores, Jesus diz que não é possível servir a 2 senhores. Ou você servirá o primeiro e desagradará ao segundo, ou você vai servir o segundo e desagradar o primeiro. E Jesus diz: não é possível servir a Deus e as riquezas. E como é que nós demonstramos a nossa confiança na pessoa do Filho de Deus, na pessoa de Deus, o Pai, nesse aspecto da nossa vida? A Bíblia nos ensina, através da entrega dos nossos dízimos e ofertas. O dízimo é a 10ª parte de tudo que temos recebido. Nós separamos 10% e devolvemos a Deus, como uma expressão da nossa fidelidade. Mas a oferta é uma questão
do nosso próprio coração, é uma questão da nossa generosidade. Nós em que dizemos a Deus o quanto nós queremos dar a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Amém, irmãos? Quantos querem demonstrar sua confiança a Deus nessa noite? Quantos querem dizer a Ele: Deus, eu confio em Ti? Então, vamos devolver a Ele nessa noite os nossos dízimos e as nossas ofertas. Amém? Feche os seus olhos, por favor, vamos orar. Senhor, obrigado a Deus por essa oportunidade que nós temos de entregar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Recebe, Senhor, nessa hora, a expressão do nosso amor e da nossa fidelidade, a expressão da nossa gratidão a Ti, em o nome do Teu Filho Jesus Cristo, e quem crê diga, amém. Os diáconos vão passar a salva dos dízimos e das ofertas. Eu quero só lembrar que lá fora está o estande da Visão Mundial. Você pode passar lá fora e com apenas R$50 você pode apadrinhar uma criança e dar a ela uma expectativa de um futuro melhor. Amém, irmãos? Quem está em casa, acesse o site visãomundial.org.br. Glória a Deus. Abre aí em Mateus capítulo 5. Eu quero falar sobre viver uma vida acima da média. Diga para o seu irmão: viver acima da média. Quantos querem viver acima da média aqui? Amém? Esse título não é inspirado. Amém? É inspirado aqui nas palavras de Jesus, olha só. Mateus capítulo 5, verso 20. Eu tinha certeza que falar em viver acima da média, o pessoal já ia pensar no nosso irmão Thales Roberto. Mas eu estou falando das palavras de Jesus aqui. Mateus capítulo 5, verso 20 diz, olha só: pois eu digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e dos mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Vamos ler juntos? Pois eu digo que, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Quantos concordam que Jesus está falando sobre viver uma vida acima da média? Quantos? Ele está dizendo: se a vida de vocês não for acima da média dos fariseus e dos mestres da lei, vocês não podem entrar no reino dos céus, amém? Senhor, fala conosco nessa noite, queremos ouvir a Tua voz, oramos agradecidos, em o nome de Jesus, e quem crê diga, irmãos, é bem possível que Jesus não tenha pregado todo o sermão da montanha, apenas em um único discurso, em um único sermão. Quando a gente lê o evangelho de Lucas, que é o evangelho que nos dá parâmetro para entender os outros evangelhos na sua ordem cronológica, a gente percebe que Lucas, ele fatia, ele separa esse discurso de Jesus. Mas com o fim de cumprir o propósito desse evangelho, Mateus então reúne esses vários sermões, essas várias mensagens de Jesus em um único sermão, com o fim de nos fazer perceber que ele é o grande profeta que foi dito por Moisés. Perceba que, assim como os filhos de Israel foram libertados do cativeiro do Egito, foram conduzidos por um deserto, após serem batizados nas águas do Mar Vermelho, Jesus também segue os mesmos caminhos. Ele é trazido do Egito, na sua volta, ele é batizado, então quando completa a sua maioridade, e depois de completar a maioridade no seu batismo, ele é guiado ao deserto.
E após o deserto, Jesus então vai subir o Monte das Oliveiras para começar então a proferir o seu discurso das bem-aventuranças. Da mesma forma como Moisés e os filhos de Israel, após caminharem por 3 meses no deserto, ou 40 anos, por causa da sua desobediência, pararam então no Monte Sinai para ouvir as palavras de Deus. Amém? O interessante é perceber que tanto a vida de Jesus, quanto a vida dos fariseus e dos mestres da lei, é baseada em uma mesma fonte. Tanto a ética ou a vida de Jesus, quanto a vida dos fariseus e dos mestres da lei, é baseado no mesmo parâmetro. Qual parâmetro é esse? A lei de Moisés. Leia comigo, por favor, os versículos anteriores. Olha o que Jesus diz. Verso 17. Vocês estão comigo aqui? Não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas eu vim cumprir. Digo a verdade: enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra, o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será o menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Jesus estava aqui para cumprir a lei. Perceba, irmãos, Jesus não diz: os meus ensinos e a minha vida é contra a lei. Pelo contrário, ele diz: eu estou aqui para cumprir a lei. Porque não passará um tio ou uma vírgula dessa lei sem que ela tenha sido totalmente cumprida. Jesus não está aqui para revogar os mandamentos, ele está aqui para cumprir. A sua vida é baseada na estrutura ensinada por Moisés no seu decálogo, na lei de Moisés. O interessante é perceber que os fariseus e os mestres da lei também têm uma vida baseada aonde? Aonde? Na lei de Moisés. Mas a vida de Jesus e a vida dos fariseus é completamente diferente. Ambos têm a vida baseados nos mesmos ensinos, mas a vida de Jesus difere consideravelmente da vida dos fariseus, da vida dos mestres da lei. O interessante é perceber que a justiça de Jesus é uma justiça completamente diferente. Por quê, irmãos? A palavra justiça usada aqui tem 2 princípios ou 2 interpretações. A primeira interpretação da palavra justiça usada por Jesus aqui é uma justiça que vem pela admiração. Ou seja, eu olho para os parâmetros da lei, eu olho para os ensinos da lei e eu encontro nela uma ética que glorifica e exalta a Deus. E inspirado por essa ética, então eu decido viver para a glória de Deus. A lei é inspiradora para mim. Os mandamentos de Deus são inspiradores para mim. Vale lembrar, querido, que o problema não está na lei. A gente acha que a lei é pesada, que a lei é um problema, que a lei é isso. O apóstolo Paulo vai dizer para mim e para você em Romanos capítulo 7 que não há problema nenhum na lei. O problema está onde? Em nós. O problema não está nos mandamentos. O problema está no pecado que está em nós. É possível olhar para a lei e admirá-la, e encontrar nela uma ética de vida que glorifica a Deus, e desejar enquadrar-se nessa ética. Ela se torna um peso para nós, por quê? Porque ao contemplarmos a lei, nós percebemos que não podemos cumpri-la, por isso ela se torna um peso para nós. Mas o problema não está na lei, o problema está no pecado que reside em nós.
Para Jesus a lei era admirável, porque ela estampava para ele o caráter santo do seu Pai Celestial, e então ele encontrava nessas palavras a sua satisfação de vida, porque ao viver conforme os parâmetros de Deus, Jesus vivia uma vida que glorificava a Deus. Mas existe uma outra forma de entender justiça, e a outra maneira de entender justiça é entender que a justiça vem como um peso, como um fardo posto sobre as costas, que o obriga a viver de uma determinada maneira. Essa era a justiça dos fariseus. Ela era um peso, ela era um fardo. A justiça deles não procedia da admiração, mas da obrigação, do peso, do fardo. Em outras palavras, os fariseus não olhavam para a lei admirando-a, para buscar nela encontrar um parâmetro de vida que glorifica a Deus. Os fariseus olhavam para a lei e distorciam a lei para que ela se enquadrasse ao seu próprio parâmetro religioso. Os fariseus não olhavam para a lei buscando nela inspirar-se para viver uma vida que glorificava a Deus. Os fariseus olhavam para a lei e buscavam interpretá-la de acordo com as suas expectativas, para que a lei concordasse com as suas exigências de vida. É por isso que a justiça de Jesus e a justiça dos fariseus é completamente diferente, porque a justiça de Jesus tem a ver com admiração. A justiça dos fariseus tem a ver com imposição, fardo, com usar da estrutura dos ensinos de Deus, para que esses ensinos correspondam à sua própria expectativa de vida, ou ao peso que ele deseja trazer sobre uma outra pessoa. Deixa eu dar um exemplo para você a respeito disso. Vem comigo para o versículo 21, por favor. Quantos querem viver uma vida acima da média aqui? Isso tem a ver com admiração. Diga comigo, admiração. Mais uma vez, não tem a ver com peso, meu irmão. Se você quer viver uma vida acima da média, isso não tem a ver com peso. Isso não tem a ver com imposição. Isso não tem a ver com jugo. Isso não tem a ver com uma ética impositiva, mas tem a ver com a admiração do coração a respeito da vida que Deus está propondo e o desejo de vivê-la para a glória do seu nome. Escute aqui, ninguém pode viver uma vida acima da média enquanto a vida de Deus não for admirável para Ele. Enquanto nós não estivermos satisfeitos com os parâmetros de Deus para a nossa vida, nós estaremos sempre vivendo na ética dos fariseus. E pior, quem vive na ética dos fariseus está sempre tentando distorcer o que Deus disse para se enquadrar na sua própria expectativa. Você quer ver? Olha isso aqui. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, mas escuta aqui, esse vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não é um contraponto de Jesus ao ensino de Moisés, é um contraponto de Jesus à interpretação equivocada de quem? De quem? Dos fariseus e dos mestres da lei. Não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês, que qualquer que se irá contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser ao seu irmão, maldito, será levado a um tribunal. Qualquer que disser, louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe a oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, e depois
volte e apresente a sua oferta. O que Jesus está dizendo aqui? Para os fariseus, o mandamento era não matarás. Amém? Não matarás. Então, se eu não desferir contra a vida de alguém ao ponto de lesá-la, e ele perder a sua integridade física, ou ele morrer, então eu estou cumprindo o mandamento. Não importa se eu tenho raiva de alguém, não importa se eu estou vivendo sem perdoar, não importa se eu levo mágoa, rancor, amargura, diferença, desavença no meu coração, não. O mandamento não é não matar, então eu posso sentir tudo isso sem necessariamente desferir contra a vida de alguém. E aí Jesus vai dizer o seguinte: o mandamento de não matar não é apenas para você não fazer nada contra a vida do seu próximo. O mandamento de não matar é para sufocar, é para coibir, é para destruir a ira que é a razão da morte das pessoas. O mandamento de não matar não tem a ver apenas com desferir contra a vida do outro, tem a ver com não viver uma vida movido pelo sentimento da ira. Não é apenas o não desferir contra o outro, tem a ver com não viver a partir do princípio da ira. Os fariseus diziam: não, se você não está matando, não tem problema ter raiva. Se você não está matando, não tem problema ignorar uma pessoa. Não tem problema você continuar oferecendo culto a Deus, mesmo que você guarde amargura no coração. Jesus diz: o mandamento de não matar não é apenas para privar você de uma ação, é para matar o desejo de ira dentro de você. É para acabar com o desejo de vingança. É para acabar com esse fator ativo do coração, que na verdade leva os homens a desferirem contra os outros. Você não deve apenas se preocupar com os seus atos de morte, você deve se preocupar com as palavras que geram morte. Você não deve se preocupar apenas com os atos que são capazes de tirar a vida de uma pessoa. Você deve se preocupar com as palavras que partem da ira, porque elas também serão julgadas por Deus. Os fariseus estavam distorcendo. Irmãos, a lei foi dada para que o homem conheça o seu estado, e não para que o homem use a lei para de alguma forma amenizar o seu estado. A lei não foi dada para que o homem a use com o fim de resguardar-se a si mesmo, mas para que o homem a partir dela olhe para si e perceba o quanto ele precisa de ter a sua vida transformada. Os fariseus estavam adequando os ensinos com a sua expectativa de vida. O problema é matar, mas não tem problema ter raiva. O problema é matar, mas o problema não é guardar rancor. Quer ver? Um outro exemplo, vem comigo por favor. Versículo 27. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Mas eu digo que qualquer um que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lança-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a, lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo que todo ele ir para o inferno. Olha o que os fariseus faziam. Os fariseus faziam assim: a lei de Moisés ensina que não pode adulterar. Vocês estão comigo aqui?
Não se pode adulterar. Então o que eles faziam? Eles davam uma carta de divórcio. A gente pode ver Jesus falar um pouco mais à frente sobre esse assunto, acho que no capítulo 19 de Mateus, quando ele é questionado a respeito de como interpretar as palavras de Moisés a respeito de dar a carta de divórcio. Por quê? Escuta isso aqui. Porque os fariseus e os mestres da lei diziam o seguinte: se a sua mulher não te agradar, na hora de fazer a comida, se a sua mulher não te agradar na hora de lavar a roupa, se a sua mulher não te satisfaz mais sexualmente, o que é que você faz? O que é que você faz? Manda ela embora. Dá para ela uma carta de divórcio. Porque o mandamento é: não adulterarás. Mas já que a lei diz que pode dar carta de divórcio, então vamos dar carta de divórcio, manda esse povo embora, manda as mulheres embora, a gente está livre para casar de novo. Aí nós não estamos o quê? Adulterando. Jesus vai dizer o seguinte: isso tem muito mais a ver com a realidade do coração do que simplesmente com aquilo, ou a maneira equivocada que você está usando a lei para justificar o seu comportamento errado. Jesus diz: a cobiça está no coração. Quando você olha para uma mulher com desejo impuro no seu coração, aí está a cobiça. E é da cobiça que parte o quê? O adultério. Por isso, seja radical com a cobiça no teu coração, porque essa lei não foi dada para que você alimente a cobiça. Essa lei foi dada com o propósito de anular a cobiça. A lei não é não adulterarás para que você usufrua dela dando carta de divórcio para alimentar a sua cobiça. A lei é não adulterarás exatamente para que a cobiça do coração seja combatida, porque um homem pode ser movido pela cobiça na decisão a respeito da fidelidade conjugal. E é por isso que eu digo a vocês que vocês precisam matar esse mal dentro do coração. Perceba, querido, os fariseus estavam o tempo todo interpretando e usando a lei a fim de que ela respondesse às suas expectativas, e não interpretando-a nos parâmetros de Deus, a fim de encontrarem nela uma admiração, para se conformarem à vontade de Deus e viverem conforme Deus espera que o homem viva, a fim de que ele seja glorificado. A minha pergunta para você nessa noite é: a tua justiça é como a de Jesus ou como a dos fariseus? A tua justiça, a minha justiça, a nossa justiça é como a justiça dos fariseus, que procede de uma admiração da vida que parte de Deus, ou nós estamos tentando ajustar as expectativas de Deus às nossas e usando os ensinos de Deus em conformidade com a nossa vontade, para a gente viver bem aos nossos próprios olhos e não aos olhos de Deus? Jesus diz: se a ética de vocês não for acima, se ela não exceder a ética dos fariseus, não dá para entrar no reino dos céus. Não existe como entrar pelas portas do reino dos céus se a expectativa de justiça de vocês vem dessa manipulação que vocês fazem dos ensinos de Deus para se favorecer a partir deles, e não para viver a fim de favorecer a Deus e glorificar a Deus. Como tem sido a nossa justiça? Como tem sido o nosso procedimento?
Nós estamos usando a lei a nosso favor, nós estamos manipulando as situações, manipulando as pessoas, manipulando a Bíblia, com o fim de termos a expectativa de vida que queremos, ou nós estamos nos sujeitando à expectativa de Deus e nela encontrando satisfação e nos submetendo a Ele. Se a ética fora dos fariseus, está pouco, irmãos. Está pouco. Não dá para entrar no reino dos céus com ela. A expectativa de Jesus é de uma vida acima da média. Você tem que ter uma justiça que procede de um outro lugar. De um outro lugar. Eu vou terminar só dizendo isso aqui para você. Quem tem Instagram aqui? Quem tem Facebook aqui? Você já percebeu que para você ser bem sucedido nas curtidas das suas fotos, no Facebook ou no Instagram, você precisa se ajustar a um padrão? Sim ou não? Se você se adequar à expectativa que essa rede social gerou, e você postar uma foto dentro dessa expectativa, você vai receber várias curtidas, né? Mas se você postar uma foto que não se adequa à expectativa da rede social, o que vai acontecer? Sua foto vai passar em branco e você vai começar a seguir aqueles perfil, ganhe seguidores para tentar ganhar umas curtidas, né? Você vai pegar e instalar aqueles aplicativos que diz, ganhe algumas curtidas mais fáceis. Escuta aqui, meu irmão. A que tipo de expectativa você quer moldar a sua vida? A que tipo de expectativa você quer se enquadrar? De quem você está esperando likes? De quem você está esperando curtidas? De quem você está esperando reconhecimento? Jesus diz, se a tua justiça não procede de Deus, não é além da justiça dos fariseus, eu não vou curtir a sua foto. Não dá para dar like para você. Eu vou te dar um follow. Para de tentar manipular a vida de Deus, meu irmão. Para de tentar manipular a fé cristã. Para de tentar manipular os ensinamentos para tentarem justificar as suas práticas. Para de tentar ficar manipulando o que Jesus falou para justificar o que você sabe que está errado. Você precisa de uma justiça maior que vem por admiração, querido. Nós precisamos de uma ética melhor que vem por admiração. A vida de Deus precisa ser tão admirável para nós que não vai ser uma questão impositiva ou uma questão de manipulação, vai ser uma questão de admiração. Nós vamos nos satisfazer plenamente na vida que parte dele e vamos então segui-la. Amém, queridos? Fica de pé no seu lugar, por favor. Que vida você quer ter? Que vida você quer viver? Qual é a sua expectativa? Tem um livro, não sei quantos de vocês já leram, vale a pena ler. Chama O Impostor que Vive em Mim. Alguém já leu esse livro? Com esse título, pastor, estou passando longe dele. Eu queria desafiar você a ler esse livro. O Impostor que Vive em Mim. O autor é Brennan Manning. Vale a pena ler esse livro. A bem da verdade, irmãos,
é que todos nós temos um fariseu dentro de nós que precisa morrer. Todos nós aqui temos um mestre da lei dentro de nós que precisa morrer, para que a verdadeira vida brote de dentro de nós, para que a nossa fé não seja de parâmetros, de regras, de imposição, de manipulação, de distorcer, de tentar ajustar para que fale da maneira como eu quero que fale. Meu irmão, o que nós precisamos é admirar mais a vida de Deus e querer vivê-la da forma como ela é, querido. Amém? Glória a Deus, feche seus olhos. Qual é a tua justiça? A de Jesus ou a dos mestres da lei? Feche os seus olhos, por favor. Coloque as suas duas mãos sobre o seu coração. E antes de nós fazermos a oração que nós sempre fazemos aqui todos os domingos para a salvação, para que eu queria que você fizesse a sua oração pessoal. Queria que você orasse a Deus nessa noite, a respeito da tua vida, a respeito do teu coração. Senhor Jesus, nós oramos nessa hora juntos aqui como igreja, porque nós queremos a Tua vida, Senhor. Faz algumas semanas já que o Senhor tem batido nessa tecla conosco. Faz algumas semanas já que o Senhor tem batido nessa tecla, Deus, nos chamando para amarmos mais o Senhor, para valorizarmos mais a Tua vida, para termos uma justiça mais excelente, como Paulo disse lá em Filipenses no capítulo 3, como ouvimos, ó Deus, há 2 semanas atrás, através do Igor Juncker que esteve aqui, como ouvimos a semana passada, Senhor, através da exposição de Colossenses. O Senhor espera uma vida mais excelente de nós, mas essa vida tem a ver com amor, com admiração, com o desejo de viver a Tua vida, Senhor. Pai, nós pedimos ao Senhor, passa a nossa vida em revista. Veja, Senhor, na nossa conduta, aquilo que Te ofende, e dirija-nos pelo caminho eterno, Senhor, em nome de Jesus. Com seus olhos fechados, ore comigo dizendo: Senhor Jesus, nessa noite, eu quero receber a Tua vida. Diga: eu quero receber o Teu perdão. Diga: Jesus, eu me entrego, eu me rendo, eu confesso, Tu és o meu Senhor. Diga: Tu és o meu Salvador. Diga: Jesus, eu Te peço, nessa noite, recebe a minha vida. Ore também dizendo: e eu, Senhor, que um dia andei contigo, mas eu me afastei. Diga: nessa noite, arrependido eu volto, crendo na certeza de que o Senhor me recebe. Com seus olhos fechados, suas mãos sobre o seu coração. Se você fez essa oração dizendo: Jesus Cristo, eu Te entrego a minha vida, pela primeira vez, e o Espírito Santo tocou o seu coração,
Ou você ora dizendo: eu volto aos caminhos do Senhor nessa noite, eu volto para Jesus. Nós queremos muito orar com você, queremos muito orar por você. Se você fez essa oração dizendo: Jesus, eu te entrego a minha vida, ou você diz: eu volto para Ele, e você quer receber essa oração, levanta uma das suas mãos, eu quero conhecer você, por favor. Pode levantar bem alto. Tem uma mão aqui na frente, tem outra mão lá no fundo. Pode levantar. Aqui na galeria, pode levantar bem alto, por favor. Glória a Deus. Eu vou pedir que vocês que levantaram as mãos aqui embaixo na galeria, sai do seu lugar, por favor. Vem aqui pertinho de mim. Eu quero orar com você, em nome de Jesus. Vamos aplaudir essas vidas que estão vindo. Pode vir. Vem. Glória a Deus. Glória a Deus. Sai do seu lugar e vem. Nós queremos orar com você. Queremos orar por você nessa noite. Aleluia. Está todo mundo bem aí? Mais ou menos, né? Vem, querido, nós estamos esperando você. Pode vir. Isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos aplaudir essas pessoas, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Se alguém aí perto de você levantou a mão e essa pessoa está com vergonha, de repente ela se sente tímida, inibida, pergunte para ela: você quer que eu vou lá? Você quer que eu te acompanhe? Você quer tomar essa decisão nessa noite? Traz ela com você, por favor. Eu vi mais mãos levantadas. Glória a Deus. Deixa eu dizer algo para vocês que estão aqui na frente. Há alguns anos atrás, eu estava aí onde você está. Eu ouvi uma palavra como essa. Tinha um pastor aqui na frente pregando o evangelho como eu estou pregando. E quando ele terminou, ele fez essa mesma oração. E eu repeti essa oração com ele. E quando ele terminou, ele fez esse mesmo convite: quer receber essa oração? Levanta uma das suas mãos. E eu levantei. E ele falou: sai do seu lugar, vem para frente. E eu saí correndo. Fui a primeira pessoa a chegar. Eu posso dizer para vocês que depois desse dia, minha vida nunca mais foi a mesma. Nunca mais. Jesus Cristo mudou a minha vida. E o mesmo Jesus que mudou a minha vida vai mudar a sua também. Porque nessa noite vocês não estão entregando a vida de vocês para uma igreja, para um pastor ou para uma religião. Vocês estão entregando para Jesus. Amém? Igreja, por favor, estenda as suas mãos para cá. Senhor, muito obrigado, a Deus, por esses que ouviram a tua voz. Eles não ouviram a voz do pregador, eles ouviram a tua voz, porque é o Senhor quem chama pecadores ao arrependimento. E obrigado porque ao ouvirem a tua voz, o coração deles foi despedaçado, e eles, ó Deus, tomaram essa decisão de seguir o Senhor. Ajuda-os, Senhor. Dê-lhes a tua graça, como o Senhor tem concedido a cada um de nós aqui. Dê-lhes o teu Espírito Santo, para que seja essa vida viva, sempre presente, fluindo do coração deles. Nós te pedimos isso, Senhor querido. Faça isso para a honra e para a glória do teu nome. Nós oramos em o nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Vamos aplaudir esses queridos que estão aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha só, esse pessoal que está aí pertinho de vocês, de colete, vai conduzi-los para uma sala aqui à minha esquerda, à sua direita. 2 minutinhos, se vocês nos permitirem, é claro. Nós queríamos anotar o nome de vocês, os seus dados pessoais, para ajudarmos vocês a caminharem com Jesus. Eu fiz isso, se vocês nos permitirem, queremos fazer isso também, tá bom? Pode ser? Então, enquanto eles saem, vamos aplaudi-los, por favor, irmãos. Vamos aplaudir forte aí.
Glória a Deus. Estenda suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e o consolo que vem do Espírito, seja com o povo de Deus, aqui e espalhado em toda a terra, desde agora e para sempre. Quem crê, diga amém. Dê um abraço a quem está pertinho de você aí. Vai na graça, vai na paz. Vai viver a melhor semana da sua vida. Deus te abençoe. Até domingo que vem, se Deus quiser, aqui no Culto Cristo Vivo. Tchau, gente.